Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5. Vamos ler do versículo 16 até o versículo de número 26. Mas hoje, então, é o dia em que nós vamos abranger todo este capítulo. Repetindo, então, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, do versículo 16 ao versículo de número 26. Os irmãos participem, por favor, da leitura. Diz assim a palavra de Deus: digo, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, A idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos. invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos falo, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos tornemos vangloriosos, provocando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém? Curve sua cabeça, por favor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Estamos aqui diante do Senhor, sem qualquer pretensão, pedimos a tua graça sobre nós. Abra os nossos olhos, abra as nossas mentes, abra os nossos corações, para que possamos enxergar a tua palavra, a tua verdade, a tua vontade na nossa vida por meio desse texto. Guia-nos, Senhor, ilumina-nos nesta noite. Nós precisamos de ti, confronta-nos com os nossos pecados, em nome de Jesus. Pois bem, os irmãos podem se sentar. No início desse capítulo, desde o versículo de número 1 até o versículo de número 12, mais propriamente dito, o apóstolo faz um resumo de tudo o que já vimos nos 4 últimos capítulos. O apóstolo fala de como a morte de Cristo na cruz do Calvário é suficiente para a nossa salvação, e de que a vinda de Cristo proporciona uma libertação de uma escravidão proporcionada por qualquer sistema religioso, seja ele pagão, seja ele judaico, seja ele cristão, não importa qual sistema religioso que ponha o esforço do homem como condição para a salvação, Cristo veio para nos libertar disso. A proposta de Paulo, a proposta de Jesus para nós é olharmos para a cruz e depender do seu sacrifício por nós. Porém, Paulo aponta aqui no início deste capítulo de que aquele que abandona a fé em Cristo, como os Gálatas estavam abandonando,
para dependerem do seu próprio esforço na salvação, nada mais estava acontecendo do que estavam caindo na graça. Estavam deixando a graça de Jesus Cristo. É aqui que há uma grande disputa teológica, porque alguns vão dizer que esse cair na graça é apenas perder as bênçãos terrenas do reino. Mas o que me parece melhor aqui é entender que aquele que deixa de depender do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, deixa de depender do único meio, o único meio pelo qual ele é salvo. Se nós cremos que a salvação é só por meio de Jesus Cristo, pela fé em Jesus, de que Cristo nos substituiu na cruz do Calvário, quando abandonamos essa disposição em depender de Jesus, para depender dos nossos próprios esforços, nós caímos da graça. Isso para mim é claro como perca de salvação. É nítido que, quando alguém deixa de depender do único meio que o salva, logo ele deixa de ser salvo também. Então, deixar de depender de Jesus é, em suma, deixar de ser salvo. Por isso é muito preocupante esse negócio de achar que somos salvos pelos nossos próprios esforços. Porque Paulo coloca no mesmo pé de igualdade os nossos esforços do que qualquer outra escravidão religiosa. Ele fala isso no capítulo de número 4, na última sessão que vimos, quando ele fala aos Gálatas: por que é que vocês estão voltando à escravidão? Como é que eles poderiam voltar à escravidão se eles não estavam entrando nos templos pagãos? É porque eles estavam se escravizando pelos próprios esforços. Então Paulo põe no mesmo pé de igualdade qualquer idolatria e o nosso esforço humano. Já parou para pensar qual é a implicação disso? A implicação disso é que, quando eu acho que sou salvo pelos meus próprios esforços, eu não sou diferente em nada do que a turma que acredita que é ele, que é Jesus, mais Padre Cícero. Do que é Jesus, mais Maria. Do que Jesus, mais Aparecida. Eu não sou diferente em nada de qualquer pessoa aí do lado de fora que acredita que vai ser salvo pelos seus próprios esforços quando faz bondades. Não é assim que a Legião da Boa Vontade prega? À medida dos atos benevolentes que você faz, das bondades que você faz, você alcança a salvação. Não é assim que o Espiritismo prega? À medida em que você vai praticando a bondade, o seu espírito vai se purificando, e à medida em que as encarnações vão acontecendo, você vai atingir o nirvana. Ora, se essa turma que acredita que esse tipo de esforço que os salvam estão condenados à perdição eterna, se eu depender dos meus próprios esforços, eu não sou diferente em nada do que essa turma. Se eu achar que é o meu esforço que está me salvando, eu não sou diferente em nada do que nenhum católico, do que nenhum macumbeiro, do que nenhum kardecista. Eu não sou diferente em nada. É exatamente esse pé de igualdade que Paulo coloca os irmãos da Galácia com qualquer outro tipo de idolatria. Esse tipo de confronto deve nos fazer refletir muito. Porque toda vez que eu for fazer alguma coisa para Jesus aqui na igreja, seja dar o dízimo, seja dobrar os joelhos, seja ler a Bíblia, seja ofertar, seja vir à ceia, e achar que o fato de eu estar tomando ceia é o que me salva,
de eu achar que estar dando dízimo é o que me salva, eu não sou diferente em nada do que qualquer pessoa aí do lado de fora. Eu tenho que fazer essas coisas porque eu já sou salvo, não para ser salvo. Pois bem, o versículo de número 13 até o versículo de número 15, eu espero que a sua Bíblia esteja aberta para que você me acompanhe nesta noite. Versículo de número 13 ao versículo de número 15, Paulo deixa bem claro que Deus nos libertou dessa escravidão. E aponta algo importante como cumprimento da lei. Olha o que ele diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Então, Deus nos chamou à liberdade, e aqui Paulo explica melhor sobre essa liberdade, porque os irmãos da Galácia, assim como muitos crentes hoje em dia, confundem a liberdade cristã. Quando veem a gente pregando sobre essa questão de salvação apenas pela fé e não por obras, alguns irmãos pensam: então quer dizer que agora eu posso viver de qualquer jeito? Quer dizer que agora eu posso fazer qualquer coisa, que eu estou salvo pela graça mesmo? A graça nunca promove libertinagem. Deus não nos chamou e nos salvou pela graça para que nós vivamos em desgraça. O que Deus nos proporciona, essa libertação que Deus nos proporciona, tem um objetivo bem definido. E Paulo explica isso agora. Olha o que ele diz: mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes pelo amor, servivos uns aos outros. Pois toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais uns aos outros. Paulo então está apontando de que a liberdade do cristão é dentro do limite do amor de Deus, do amor e da pureza. Nós já vimos, quando estudamos a carta de Paulo aos Coríntios, que Deus exige do seu povo santificação. Mas essa santificação não é uma santificação que produz salvação. Essa santificação é uma santificação que vem como produto da salvação. Eu sou salvo e agora Deus espera que eu viva em santificação. Então a liberdade que Deus me proporcionou não foi apenas desse sistema religioso que me escraviza, como colocando as obras humanas como condição para a salvação. Deus me libertou também do padrão pecaminoso que rege esse mundo. Paulo explica melhor isso a partir do verso de número 16. Mas aqui ainda no verso de número 13 ao 15, é preciso compreender que a liberdade do cristão tem duas cercas: a pureza e o amor cristão. Eu sou livre para amar o meu irmão. Eu sou livre para me santificar voluntariamente a esse Deus que me salvou pela sua graça. É importante também notar que o final, no verso de número 15, mostra que os irmãos na Galácia, por mais que queriam viver as obras da lei, não estavam conseguindo viver um mandamento da lei, que era amar.